Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, deste domingo da Páscoa do Senhor. Celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, dia 20 de abril de 2025. Você que nos acompanha aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, depois na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, e nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos às 8h30 da noite, e é claro também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós aproveitamos e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de tudo que nós produzimos, os vídeos, as mensagens do nosso Bispo Dom José e o próprio Razões da Fé, que a gente publica todas as semanas. Nós queremos aproveitar já no início e desejar uma feliz e santa Páscoa para você e para a sua família. No programa Razões da Fé deste domingo, nós vamos falar sobre vocação. Vocação fonte, vocação berço de esperança. Vocação fonte, vocação berço de esperança. E nós temos como convidados, então, o seminarista Eduardo Cantelli e temos o Frei Rodrigo Antunes. Eu começo pedindo para que o Eduardo Cantelli possa se apresentar. A minha saudação a você, Felipe, também ao Frei Rodrigo e a todos os que estão nos acompanhando neste programa. Como o Felipe já adiantou, então, sou Eduardo Cantelli, seminarista da Diocese de Caxias do Sul. Sou natural de Bento Gonçalves, da comunidade São Pedro, nos Caminhos de Pedra. E há 8 anos, então, eu ingressei no seminário, passei 4 anos no Seminário São José, em Caxias do Sul, fazendo a etapa do curso propedêutico, depois 3 anos de filosofia, e 4 anos passei morando em Viamão, fazendo a teologia na Pontifícia Universidade de Porto Alegre. E neste ano, então, estou atuando na paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé, fazendo o chamado período da síntese vocacional. Terminada toda a etapa do seminário, moro numa paróquia, trabalho lá e preparo as ordenações, a ordenação diaconal e a ordenação presbiteral. A ordenação diaconal que já se avizinha. No próximo sábado, dia 26, então, será realizada a ordenação. A vocação, ela é, como dizia o Felipe, o tema do programa, fruto de esperança, berço da esperança, fonte de esperança. E, falando em berço, a vocação, ela nos vem do berço. A comunidade de onde venho é o berço da minha vocação. Foi lá, ajudando nas missas, na catequese, que fui me aproximando de Cristo e percebendo que este seria um caminho possível, um caminho de alegria, um caminho de entrega total a Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, olhando para Jesus ressuscitado, neste domingo de Páscoa, nós vemos que nele está a fonte das vocações. É por causa do anúncio da ressurreição que nós damos seguimento à obra iniciada por Jesus, evangelizando na nossa vida, no nosso caminho. Muito bem. Frei Rodrigo, se apresenta. Saúdo então, Felipe, cada irmão, cada irmã que nos acompanha também aqui pela Rádio Miriam. E o meu irmão aqui, né, que também está se aproximando da ordenação diaconal, que para nós que estamos nesse caminho rumo ao presbitério, a esse ministério é um passo muito importante, né? Eu sou diácono, a minha ordenação diaconal foi há 5 meses atrás, lá final de novembro, e já antecipo também o convite que dia 31 de maio, às 10 da manhã, na cidade de Flores da Cunha, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, então serei ordenado presbítero. Em outras palavras, serei ordenado padre, né, da Mãe Igreja e a serviço do povo de Deus. Eu sou catarinense, né, na década de 80, a minha família começou a migrar de Santa Catarina, lá de uma cidade chamada Cerro Negro, para Flores da Cunha. Eu sempre comento, Felipe, que vieram em busca de uma terra prometida.
e aqui na Serra Gaúcha, de modo mais específico em Flores da Cunha, encontraram, né, essa terra prometida a partir de oportunidades de trabalho e também com muito esforço e dedicação. E por esse motivo serei ordenado justamente aqui em Flores da Cunha, que é onde atualmente mora toda a minha família, e há 3 anos o pai e a mãe vieram morar por ali. Então é uma alegria estar aqui conversando, né, com vocês e também chegando a cada lar através da Rádio Miriam. Eu continuo contigo, Frei Rodrigo. Por que ser capuchinho? Eu sempre estive muito próximo da igreja. Lá em Cerro Negro, na nossa terra de origem, o pai e a mãe sempre foram festeiros de comunidades. Então eu sempre tive muito também imbuído nesse espaço. Tinha contato com os padres diocesanos que lá trabalhavam, mas o pai e a mãe sempre falavam dos missionários, né, das missões que os franciscanos faziam. E aquilo sempre me chamou muita atenção, né? Eu via fotos, né, ainda não tinha celular na época, né? Mas a mãe tinha lá umas fotos impressas das equipes missionárias. E aí sempre via, né, os freios com hábito, né, e tinha justamente esse horizonte da missão. Isso foi me encantando. Até que, final de 2012, né, os capuchinhos entraram em contato comigo por meio do meu irmão, que mora em Flores da Cunha, e ali foi tecendo esses primeiros passos. E o porquê ser frei é justamente querer ser irmão daquele que não é meu irmão biológico, é ser irmão em Cristo. Para quem não conhece muito pouco da nossa vida e do nosso carisma, frei significa justamente irmão, né? E uma das características dessa irmandade, dessa fraternidade, está em justamente compartilhar a vida com outros. Na prática, de que modo se acontece isso? Bom, eu atualmente moro em Garibaldi, Felipe, e nós moramos em 6 ali em casa, né? Nós moramos em fraternidade, somos irmãos. Trabalhamos, né, na pastoral, em outros setores, e compartilhamos a vida junto. Então, por que ser frei? Por que ser frei capuchinho? Primeiro, esse aspecto da missão de levar a palavra de Deus, né, o amor de Jesus ao coração das pessoas. E segundo, compartilhar a minha vida, a minha existência com outros. Eduardo, como a ideia de ser padre entrou na tua vida? Não foi nenhum anjo que de noite veio me revelar a vocação. Não foi? Não foi. Mas penso que seja fruto, como dizia, da vivência na comunidade. Na minha comunidade de São Pedro, comunidade de interior, uma celebração de missa por mês, as celebrações da palavra dominicais, a catequese, como coroinha. Então, participando desses momentos todos, estando próximo ao altar, próximo do padre, é que fui percebendo que o caminho vocacional era um caminho possível para mim, para minha vida, um caminho de seguimento mais próximo de Jesus. Fui percebendo que isso talvez seria aquilo que me realizaria e que também seria a minha missão. Então é fruto da minha comunidade, é fruto da minha vivência na infância, do testemunho dos pais, da oração em família, a oração do terço quando da visita da capelinha de Nossa Senhora. Esses momentos é o que eu diria que estão na raiz da minha vocação e onde foi despertando a vocação. Não foi nada extraordinário. Foi dos fatos ordinários da vida, da caminhada na vida comunitária, que então a vocação foi sendo descoberta, depois foi sendo aprofundada e agora prestes a ser confirmada através da ordenação. Beleza. Sigo contigo, Eduardo. Tu és temos o padre Christian, e tu vai ser o segundo padre da nossa diocese ordenado nessa nova proposta dos grupos vocacionais, né? Como tu pode resumir todo o teu processo de formação em algumas palavras-chave, assim? Como tu resume o teu processo formativo? Sim, o grupo vocacional, né, para quem não está habituado, são grupos que estão espalhados em algumas paróquias da nossa diocese, em que jovens, ainda sem idade para entrarem no seminário, cursando ensino fundamental, ensino médio sobretudo, se encontram quinzenalmente ou mais frequência, enfim, para refletirem acerca de serem padres, aprofundarem o tema, rezarem, conviverem, irem discernindo a vocação.
Então, o processo formativo, eu diria que, resumido talvez, em aprofundamento, em discernimento, em estudo, crise também, né? Porque não? A crise ela vem e ela é importante no processo do discernimento para nós confrontarmos situações, confrontarmos decisões, rumos para a vida. Então, a crise também, mas é esse período de formação, de estudo, de oração, né? Na oração nós vamos discernindo, são várias chaves assim que vão acontecendo durante o processo formativo e que vão terminar ou na ordenação ou na saída do seminário e também continuar numa vida laical, numa vida de família, porque muitos dos que entram no seminário não ficam padres, não entram nas casas religiosas, não saem freis necessariamente. Ingressar no seminário não significa um caminho sem volta, significa o espaço para o discernimento, e se o discernimento for pela vida sacerdotal, pela vida ordenada, enfim, é o momento de aprofundar, estudar, rezar e configurar, tornar-se discípulo do Senhor e configurar-se, ser mais semelhante a Jesus, que é o mestre e modelo e fonte de todo o ministério. Frei Rodrigo, tu falaste que tu ainda morava lá em Santa Catarina quando os freis fizeram contato contigo, né? Como foi esse processo também de essa caminhada de discernimento vocacional, de estudo, para poder chegar hoje às portas da ordenação? Perfeito. Eu comentei que parte da minha família já residia em Flores da Cunha nessa época ali de 2012. E meu irmão, foi bem até curioso, meu irmão foi um dia numa missa e o frei era mês de agosto, e o frei estava falando sobre vocação e se alguém conhecia algum jovem, né, ou guria, que desejava ser irmã, ou frei, ou padre, era para conversar com ele no final da missa. E aí meu mano chegou e disse, Frei, eu tenho um irmão lá em Santa Catarina, que certa vez disse que queria ser padre. Hoje não sei muito como é que tá, mas daria para ver. E aí foi esse o pontapé inicial. O animador vocacional da província entrou em contato com a mãe, e aí me suscitou uma curiosidade. Nossa, um frei lá do Rio Grande do Sul quer falar comigo. E aí começou esse processo de discernimento. Eu fiquei um ano e meio recebendo visitas do animador vocacional lá, até tomar a decisão de ingressar no seminário. Então, terminei o ensino médio e ingressei. E os passos para se formar um frade, um frei, né, consiste muito semelhante, né, à caminhada do seminarista diocesano. Mas nós temos o período inicial, que poderia se compreender como propedêutico, de conhecimento da vida religiosa capuchinha e de São Francisco de Assis, no meu caso como franciscano, né? Então, tem ali diversas etapas, e uma muito importante, que a gente chama o coração da formação, que é o noviciado, né? Talvez muitos dos que estão nos acompanhando já ouviram falar, né, do noviciado. Em que consiste para nós freis? Bom, o noviciado tem duração de 1 ano, e é quando o Rodrigo não é mais somente o Rodrigo, é o Frei Rodrigo. E a gente ganha também uma identidade externa, né, que nos caracteriza como religioso, que é justamente o hábito que a gente passa a usar sempre no exercício da nossa missão, da nossa vocação, né? Importante destacar aqui que, sim, os franciscanos capuchinhos, e na vida religiosa quase como um todo, podem ser e assumir um ministério ordenado, né? Podem ser presbíteros, padres, mas não é uma regra e não é obrigatório que todos sejam, né? Afinal, também o presbitério, né, esse serviço, esse ministério é uma vocação. Então, em resumo, para nós franciscanos capuchinhos, é possível ser frei, né, permanecer sendo frei consagrado, que é para nós o mais importante, e aqueles que são chamados e compreendem a vocação podem também exercer um ministério junto à igreja através do ministério ordenado. Ou seja, nem todo o frei é padre. Exatamente. E nem todo padre é frei. Muito bem. É sempre algo que perguntam o que diferencia um frei de um padre. Agora sim, a pergunta. Sim, sim. Falando mais estritamente, né, do meu campo, né? Acho que 3 características sobre um frei. Primeiro, nós somos irmãos, a gente vive em comunidade. Aí o Cantelli me ajuda, né, do ramo diocesano.
Não necessariamente os padres moram juntos, né? Nós, sim, em essência, os freis precisam morar juntos. Isso até está na nossa regra de vida. Não é possível que numa casa onde moram freis só esteja 1 ou 2, é no mínimo 3. Por isso que nós moramos em 6, 7, 8, 10 e assim por diante. Para formar comunidade. Formar né? comunidade, justamente, né? A semelhança daquela proposta de São Francisco de Assis. A segunda dimensão é justamente em relação aos bens. Os freis, nós ganhamos, a partir do trabalho que é realizado, nós ganhamos as rendas, né? Só que nós colocamos em comum nessa fraternidade que nós moramos juntos. Então, o frei tem um salário, tem uma entrada, contudo é colocado em comum. Isso me chamou muita atenção quando eu estava no processo de discernimento, porque quando eu ingressei numa casa formativa, não tinha nenhuma renda financeira, Felipe, e os freis que foram ajudando na minha formação. A minha família também não precisou... fez, mas não que fosse necessário ou exigido uma contribuição financeira para o Rodrigo estar lá na casa formativa. Os próprios freis mantêm os jovens. E o que isso me chamou a atenção? É uma ideia bem de família. O jovem ingressa lá no seminário, na casa formativa dos freis, passa pela formação. Quando ele estiver formado, tendo possibilidade de auxiliar os outros que vão entrando, ele vai fazendo. Então, é bem um movimento cíclico, né? E a terceira dimensão é justamente essa da missão de trabalhar também junto ao povo. Somos freis, somos agentes para o povo. Perfeito. Explica um pouquinho para nós como funcionam, o que são os votos de pobreza, de obediência e de castidade. Perfeito. Seguindo justamente a espiritualidade de Cristo, nós temos os conselhos evangélicos, né? Ou, como é conhecido também, os votos. Na formação, tem 2 momentos que são importantes e de destaque para essa também formalização. Os votos temporários e depois os votos perpétuos, né? Os votos temporários eu fiz mais ou menos há 8 anos atrás, quando eu passei a ser chamado de frei e recebi o hábito. A cada ano eu fui renovando esses votos temporários. Quais são eles? E nós temos até simbolizado no nosso cordão. O viver sem propriedade, aquilo que eu comentava, os freis enquanto indivíduos não têm bens em seu nome, quem tem os bens é a instituição. Segundo voto é justamente a castidade, né? E também vinculado aí ao celibato, porque somos religiosos consagrados. E o terceiro é a obediência aos nossos superiores, ao provincial e também, né, ao bispo, no qual a gente vai estar também no território trabalhando. Então, um pouco por aí. Para concluir, após 4 anos, segundo o direito canônico de renovação desses votos temporários, e se eu estou decidido que eu quero ser frei para sempre, então esse querer ser frei para sempre se concretiza numa cerimônia que é a celebração solene, a profissão solene, né? Os votos perpétuos também chamados, que daí sim, é quando eu decido que eu quero ser frei para sempre. A partir disso, aqueles que desejam e se sentem vocacionados ao presbitério fazem essa caminhada, se não, seguem a vida como consagrados. E para os diocesanos, como funciona? Não temos o voto de pobreza, como funciona? Sim, nós não professamos os votos solenemente ou formalmente, mas também somos convidados a vivermos o celibato, que é o que trazia o Frei Rodrigo, também uma vida simples, porque a fonte de tudo isso é Jesus. Nós, como diocesanos ou como capuchinhos, nós não seguimos padrões ideais diferentes, mas não só Jesus. E se ambos seguem Jesus, ambos devem viver semelhantemente a eles. Mas talvez uma das coisas que caracterize bastante a diferença entre diocesanos e religiosos é o fato de que os padres diocesanos são ligados diretamente ao bispo diocesano, enquanto quem primeiramente responde por uma congregação é o superior geral, o superior provincial das congregações. Nós somos ligados diretamente ao bispo diocesano e pertencemos ao território da diocese. Eu, Eduardo, pertenço à Diocese de Caxias do Sul e, portanto, com exceção de uma ou outra missão, vou trabalhar dentro do território da Diocese de Caxias do Sul, que é uma região, uma porção geográfica do povo de Deus.
enquanto que religiosos são divididos por províncias, e as províncias são maiores do que as dioceses e abrangem, então, diversos espaços. Por isso, em algum momento, o Frei Rodrigo pode estar trabalhando aqui em Garibaldi, diocese de Caxias, e depois pode estar trabalhando lá em Bagé, que é outra diocese. A província é a mesma, né? Isso nos diferencia nesse sentido. A vida comunitária, nós não necessariamente precisamos viver, por isso, em algumas paróquias nossas da diocese, temos apenas um padre que mora e um padre que atende aquele povo. Então, são essas pequenas diferenças. E não temos os votos, então fazemos a caminhada de seminário e o primeiro passo definitivo, digamos assim, é de fato, então, a ordenação diaconal. Os freis, os votos perpétuos é que definem que para sempre será frei. Nós estamos nos preparando para sermos padres, então o primeiro passo é a ordenação diaconal. Esse é o caminho que nós fazemos com algumas pequenas diferenças que são difíceis, às vezes, de compreensão, porque... Mas, ambos são padres, né? Sim. Ambos, então, quais são essas diferenças? São esses pequenos elementos, por exemplo, a questão de bens. Nós, enquanto diocesanos, podemos ter coisas em nome próprio. Mas penso que o mais bonito disso tudo é que não nos falta nada, né? Tendo em nome próprio ou sendo da congregação, não nos falta. Morando em paróquias, nós temos uma casa, a casa em que moro, ela não é minha. É a casa da paróquia que está a serviço de quem trabalha lá. Os carros que nós temos também não são meus, pessoais. Estão a nosso serviço. Nós usamos para, sim, servirmos as comunidades e não nos falta, né? Não é porque faz o voto de pobreza que não tem como comprar um remédio. Claro. Mas nós vivemos, sim, procuramos a vida simples como Cristo, com algumas pequenas diferenças, mas ambos servindo ao mesmo Evangelho. Uhum. Um detalhe que tu me fizeste lembrar ali, Cantelli, sobre o território missionário, né? Bom, tu comentava que o diocesano é na diocese, uma porção de território. Nós, enquanto religiosos, é mais abrangente no sentido de que, sim, os freis estão presentes, enquanto congregação, em diversas partes do país e do mundo. E a essa divisão a gente chama províncias, né? Que também é uma organização interna nossa. E sim, eu, pertencendo à ordem dos frades capuchinhos, posso sim ser enviado para qualquer outro lugar, né? Aí tem internamente como acontece esse procedimento. Mas nós temos esse espírito missionário, né? Eu comentava lá no início que algo que me chamou muito a atenção, né? Justamente essa questão da missão. E por sermos missionários, a gente é convidado a dizer sim e obedientemente a quando vem aí uma missão a realizar, né? Então um pouco por aí que funciona. Inclusive, até alguns são bispos. Nosso bispo é capuchinho, né? Exatamente. Dom José Gislon. Exatamente. É religioso frei capuchinho. Nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam à espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 20 de abril de 2025, domingo de Páscoa. Desejamos a você uma feliz e santa Páscoa, celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre vocação. Vocação, fonte e berço de esperança. Nós estamos aqui com o seminarista Eduardo Cantelli, nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio, seminarista Eduardo Cantelli e o Frei Rodrigo Antunes, que estão falando sobre vocação. E o que caracteriza a vocação? A vida sacerdotal e a vida religiosa também, sendo que o Frei Rodrigo vai ser ordenado padre no dia 31 de maio. Cantelli, nós falávamos antes sobre os votos, né, pobreza, obediência, castidade, enfim. Nós temos, né, a igreja propõe o celibato para os padres. Qual o valor que tem o celibato para o serviço e para a configuração a Cristo Mestre e Pastor?
É interessante porque nas perguntas que são feitas durante a ordenação, a pergunta acerca do celibato diz o seguinte: queres abraçar o celibato em sinal do teu coração indiviso pelo amor no reino de Deus? Então, o celibato não significa ser alguém incapaz de amar, ou alguém que é incapaz de casar e foi ser padre porque não conseguiu encontrar uma namorada ou não conseguiu casar. Não é assim. O celibato é sinal de que todo o amor que seria dedicado a uma esposa, que seria dedicado a uma família, é destinado primeiramente para a missão sacerdotal, para a missão do ministério que é vivida nas comunidades. É em sinal de amor. Deixa-se uma coisa que é boa, a realidade de uma família, a realidade de um matrimônio, para se abraçar outra que igualmente é boa. O celibato, que é a vida casta sem ter uma esposa, sem ter uma família. Porque a castidade, todos são chamados. A castidade ela não é exclusiva dos religiosos. A vida casta é aquela que assume integralmente aquilo ao qual se propôs. Então, a promessa de celibato que nós fazemos, ou o voto que é feito, enfim, é justamente dedicar as energias todas em vista da evangelização, em vista de Jesus Cristo, em vista do Evangelho. É uma renúncia feita em sinal do amor ao reino dos céus, do amor a Jesus Cristo. Por isso que ele vem, para que nada venha antes do que a missão. Não a família, nem os filhos, mas a missão que é desempenhada. Abrimos mão de uma família, abrimos mão de termos uma esposa, mas não abrimos mão da nossa família, né? Isso eu acho que é importante dentro de uma vocação. Quando abraçamos, nós não deixamos para trás pai, não deixamos para trás irmãos no sentido de esquecê-los, mas continuam sendo nossa família, continuam sendo aqueles que nos geraram, aos quais devemos a nossa infância, devemos a nossa vida, devemos a nossa formação, continuamos ligados à nossa família. E também celibatários, então, destinando integralmente o tempo, as energias para o projeto da evangelização. Frei Rodrigo, antes tu falavas, né, da vida comunitária, né, que vocês vivem ali em Garibaldi, em 6 frades. Como é a vida de frei em comunidade? Como é a rotina dos freis? Perfeito. Nós, freis, temos como atribuição, como trabalho, diferentes frentes de missão. Então, se a gente parar para observar, no geral, os freis assumem, dentro dessa província, dessa organização, diferentes formas de trabalho. Então, sim, há freis que estão diretamente ligados ao trabalho paroquial. Então, há freis párocos, há freis vigários. Contudo, os freis, pelo próprio carisma que abraçam, têm outras frentes de missão. Então, há freis que têm uma formação específica, por exemplo, em psicologia, atuam um pouco nessa área. Há freis que têm formação na área de empreendedorismo, economia, então trabalham justamente nesses espaços, administrando algum projeto ou algum empreendimento. Há freis que trabalham em vista de que novos jovens venham também à missão. A isso se dá o nome do SAV, como bem sabemos. Então, há diferentes frentes de missão. E o frei, quando ele recebe um novo trabalho, a gente chama esse trabalho de obediência. Então, o frei recebe a obediência de ser vigário. Beleza, vai trabalhar lá. E cada casa, como tem vários freis morando, os freis que estão numa casa têm uma rotina com horários para se encontrar, porque precisamos viver essa fraternidade. Depois desses momentos em conjunto, vão para suas respectivas funções. Em outras palavras, no contexto de Garibaldi. Bom, há freis que trabalham na pastoral, né, paroquial, há um frei que trabalha na pousada e há o frei que trabalha junto à juventude e também ao SAV. Como que a gente se encontra? Porque, bom, cada trabalho tem horários diferentes e tudo mais, como bem a gente pode imaginar. Sobre a rotina. Então, a gente tem horários em comum de manhã, no almoço, de noite, para estarmos juntos, para viver essa fraternidade. E depois cada um vai exercer a sua função. E a gente sempre cuida, né? E zela muito pela fraternidade.
Porque para nós, estar em conjunto é o combustível também da nossa missão. De nada adianta a gente estar fazendo um belíssimo trabalho externo, seja na paróquia, ou no SAV, ou em algum outro serviço, se em casa, das portas para dentro, a coisa não está legal. Então, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro e busca sempre estar nessa sintonia, né? Partilhamos os diferentes trabalhos que assumimos, né? Até para um outro frei saber o que eu estou fazendo, mas a gente sempre está justamente nessa troca e nessa busca por estar compartilhando momentos em conjunto. E os freis acordam cedo, geralmente? Como funciona assim? Toma café juntos, Sim. almoçam juntos? Sim. O primeiro horário em comum que um frei tem, em conjunto, é a oração. No caso dali de Garibaldi, por volta das 6h30, a gente se reúne na capela, tem a Santa Missa, o ofício, depois tem o café, e aí depois cada um vai seguindo a sua rotina, né? Mas é como que obrigação, momentos juntos para fortalecer essa fraternidade. Cantelli, qual a importância dos padres, quando trabalham em conjunto nas paróquias, tirarem o tempo para rezar e fazer o planejamento paroquial e pastoral? A oração é sempre um pilar fundamental, porque sem ela corremos o risco de esvaziarmos o significado da missão e perdermos de vista, perdermos o foco daquilo que estamos fazendo. E aí a igreja vai virar uma ONG qualquer que trabalha com uma ou outra coisa. Então a oração, sem dúvida, ela é um pilar fundamental para nos recordarmos por causa de quem estamos fazendo, com a ajuda de quem, inspirados por quem, que é sempre Jesus. E dentro da oração também então o planejamento, porque afinal temos que trabalhar e nesse trabalho ele exige, bem entendido, profissionalismo, desempenharmos bem a missão a qual somos enviados, a qual precisamos fazer. Então, nesse sentido, a organização ela é sempre importante para sabermos o que cada um vai fazer, quais as competências para cada um dentro da paróquia, porque quando olhamos de fora as paróquias, nós não conhecemos muitos bastidores de tudo o que acontece. Mas quando entramos, ou às vezes quando se ajuda em algum serviço, se percebe a complexidade que é uma paróquia, no sentido de não são só as missas, o padre não só reza a missa no fim de semana. Era isso que eu ia falar na sequência. A missa, às vezes, ela é a ponta do iceberg, né? Existe... Talvez a missa fosse o mais fácil a ser feito, porque o rito está escrito. Mas todo o bastidor, né? Justo, né? O que o padre faz? O padre reza a missa. No primeiro momento, né? Só isso? Não. É muito mais, né? Se visitam as comunidades, se faz reunião de planejamentos, reuniões de conselhos, reuniões com equipes de liturgia, formações com as catequistas, acompanha-se os diversos serviços, a visita aos doentes, enterros, encomendações, isso aí, enterros que também são aqueles que às vezes mais nos desafiam porque não estão no nosso calendário, não estão na nossa agenda. Então tudo isso vai acontecendo. Claro, nós enquanto diocesanos com o serviço mais às vezes exclusivos para as paróquias, mas temos também padres às vezes que são professores, os freis então como o Frei Rodrigo trazia, né, que cuidam da pousada, administram alguma que outra coisa. Radiográfica, tudo, né? Exato, né? Então, o que nós vemos às vezes dos padres, as missas, né? Mas tem todo um trabalho de base, um trabalho que é feito para que seja possível também que a comunidade chegue no ápice, no cume, que é a comunidade reunir-se para celebrar a memória de Jesus. Por isso, a oração como força, como fundamento, como aquilo que vai dando sentido, que vai alimentando a vocação, e o planejamento para que tudo possa ser integrado. Porque a paróquia, ela não é do padre, ela é do povo. O padre está ali para ajudar, como o pastor, para ajudar a organizar, para conduzir, para defender, tudo isso. Mas ela é de todos. Todos são corresponsáveis pelo andamento de uma paróquia, pelo andamento das nossas comunidades e dos serviços da igreja. E nisso que o Cantelli recorda, antes a gente conversava sobre as distinções de um padre religioso e de um padre diocesano. Mas, muito mais que isso, são as semelhanças no agir pastoral e apostólico do padre religioso e do padre diocesano. E o que há muito de semelhante é justamente como procedem as nossas ações.
tu comentava, né, Cantelli, da oração. A oração é o combustível da alma de qualquer missionário, de qualquer padre ou religiosa, seja num trabalho mais direto à paróquia, ou seja em outras dimensões. Nós, exemplo freis, a gente está aí nos diferentes segmentos também da sociedade, enquanto trabalho, mas é o frei lá, enquanto gerência de um empreendimento ou num atendimento psicológico, numa docência na universidade. É o frei, é o nome da instituição, é o carisma que está sendo também colocado junto àquele serviço. Então, não é porque o frei não está diretamente vinculado à pastoral que ele deixa de ser frei ou deixa de evangelizar. Porque o convite é que cada um, ao seu modo e no espaço em que esteja, leve a palavra de Jesus e, no nosso caso, também apresente ao mundo o carisma franciscano. Frei Rodrigo, vale a pena ser frei? Vale, boa essa tua questão. Eu sempre comento, não vale a pena, vale a vida. Vale a vida. Eu sou muito realizado sendo frei. Me encontrei nessa vocação. E de fato foi um encontrar-se, sabe, Cantelli? E acredito que tu teve e tem essa experiência. A vocação, sim, é um chamado de Deus, é uma resposta nossa, mas é uma resposta que vai sendo construída ao longo de um tempo cronológico também. A gente vai construindo essa resposta. E nesse sentido, não é nada distante da tua vocação que nos acompanha enquanto matrimônio, enquanto esposo e esposa. Poxa, a cada dia tu renova o sim, a conviver e partilhar da tua vida com a tua esposa, com o teu esposo. No ramo religioso, é da mesma forma. A cada dia a gente renova aquele amor primeiro. Não basta amar lá no início. É preciso amar e construir um amor ao longo do percurso. Então, sim, vale a pena, e eu digo mais, vale a vida dedicar toda a nossa existência, toda a nossa energia em algo que a gente ama e que a gente acredita que, sim, é possível dedicar-se, é possível entregar a vida a uma missão. Cantelli, dá um frio na barriga agora que está chegando a hora do primeiro sim? Dá. Muita gente pergunta como é que estou. Como está o coração? Exato, né? Sereno, enfim, porque é aquilo que busquei durante todos os anos da formação, mas sem dúvida a preparação mais imediata, ela vai nos deixando tensos, ela vai aparecendo às vezes nos sonhos, né? Nós vamos sonhando, geralmente esse sonho é que dá errado. Então, mas talvez às vezes também para perceber, opa, isso aqui está faltando. Mas chegar próximo à ordenação é um momento muito bom, é um momento de muita alegria. E também interessante perceber como que as pessoas que estão ao nosso redor se alegram conosco. Certamente com o Frei não é diferente. Aquelas amizades que nós vamos fazendo durante toda a caminhada, quando veem que nós estamos chegando, ficam muito contentes. Pessoas, às vezes, que nos conheceram em nossa infância, que nos acompanharam nas comunidades, ficam muito felizes por ver que estamos dando este passo. Então, a responsabilidade que vem também com tudo isso ajuda a dar um frio na barriga da gente. Mas, pegando aquilo que o Frei falava antes, também me recordava que a ordenação ela é importante, ela nos faz ministros de Jesus, porém, mais importante de tudo na nossa caminhada cristã é que nós somos batizados e nós somos todos irmãos pelo batismo. Então, mesmo que as ordenações geralmente são mais divulgadas, têm maior mídia, né, enfim, muitos ficam sabendo, o casamento lá que é feito, aquele serviço que é feito lá na comunidade, às vezes no silêncio, é tão importante quanto a ordenação. É porque, primeiro de tudo, nós somos cristãos em virtude do nosso batismo. E depois disso, tem os padres, tem os religiosos, tem o matrimônio, tem a vida laical, tem tudo isso. Mas o frio vem e é importante que eu não estou me distanciando do povo de Deus, eu não estou agora ingressando numa casta maior com a ordenação, mas ao contrário, a gente vai descendo, né, Frei? Descendo justamente sempre mais no serviço, porque é para servir o povo que nós somos ordenados. Cantelli, quem te inspirou? Certamente teve algum padre que inspirou, certamente algumas pessoas inspiraram. Quem te inspirou a buscar a vida de seminarista
e hoje chegar às portas da ordenação? Tudo começa na minha infância e na comunidade. Então, a primeira pessoa assim que tive contato, o padre da paróquia, na época o padre Odair Risso, que era o pároco da paróquia de São Marcos. Foi com ele, né, na minha infância, enfim, que fui percebendo e que fui vendo o que era um padre, o que fazia um padre e fui conhecendo melhor. Depois, ao longo do caminho, vamos conhecendo também outros padres com diferentes estilos, né, porque ser padre não torna todo mundo igual, todo mundo quadradinho, igualzinho, mas cada um com suas diferenças, com suas qualidades, com, às vezes, maior habilidade para uma ou para outra coisa. E nesse caminho fui conhecendo diversos e pessoas que vão nos inspirando, pessoas que vão mostrando um rosto de Jesus e um rosto do ministério muito bonitos. Depois temos figuras assim maiores, né, que vão nos inspirando, inspiram muitas pessoas. Por exemplo, quando eu estava durante a pandemia, li a biografia de Dom Paulo Evaristo Arndt, cardeal arcebispo de São Paulo, na época da ditadura e logo depois. Então, ver a ação desse que se consagrou no meio do povo é algo muito bonito. Então, são figuras que vão nos inspirando. O grande modelo é sempre Jesus. É ele que é o grande modelo. Depois disso, nós temos as pessoas que vamos nos espelhando, as virtudes, às vezes, que vamos também vivendo, dentro da nossa simplicidade, dentro das nossas limitações também. Mas quem primeiro inspira é a realidade local, a comunidade em que vivi, o padre que lá estava, e depois fui aprofundando o conhecimento. Frei Rodrigo, e vencer as crises? Como faz? Não desistindo quando elas aparecem, sabe? No processo formativo e no itinerário vocacional de cada um de nós, sempre vão aparecer as dúvidas. E comentávamos, né, Cantelli, ali no início, é necessário que surjam. Tu nunca vai saber como ter forças para levantar se tu nunca caiu, né? Alguém na área do saber dizia também, se não houvesse a noite, a gente nunca iria valorizar a beleza do dia. Então, de fato, a gente vai superar as crises, as dificuldades, conforme a gente vai vivendo a nossa vida e superando. E um instrumento para superar as dúvidas e crises se encontra na oração. No nosso caso de freis, na oração, somado ao testemunho de irmãos e irmãs que já estão nessa caminhada, né? E junto a isso o diálogo é muito importante para seguir em frente. Nós freis, a gente partilha muito, a gente tem muita troca. Isso tenho certeza que não difere, né, da vida e da formação diocesana. É preciso conversar, porque no testemunho de vida de um frei mais velho ou de um padre mais vivido e com experiência, né, Cantelli? A gente também tem luzes para superar as dúvidas. Sim, no meu itinerário tiveram diversas formas e diversos momentos de dúvida, mas através da força do Espírito Santo, agindo por meio dos irmãos, consegui ir em frente. E sei que irei em frente, porque enquanto a gente estiver vivo, sempre haverão passos a dar, né? Muito bem. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso Razões da Fé deste domingo, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram em @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 20 de abril de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 e também pelas redes sociais. Nós temos o patrocínio no Razões da Fé de trabalhos acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós estamos refletindo no programa Razões da Fé desse domingo de Páscoa sobre vocação à vida sacerdotal. Nós temos como convidados, então, o seminarista Eduardo Cantelli e o frei Rodrigo Antunes. Nós temos 2 momentos especiais chegando nesses próximos dias, nessas próximas semanas e dentro do mês de maio. Cantelli, faça o convite da tua ordenação e convida o pessoal e recorda também
que a ordenação será transmitida pela Rádio Miriam. No Santuário Diocesano de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, a minha ordenação diaconal. Diaconal, porque o pessoal às vezes entende como o diácono. Ou seja, o Tiago. Exato, não, é diácono com D de dado. E este que é o primeiro grau da ordem que nós recebemos. A ordem é dividida em ordem episcopal, presbiteral e a diaconal. Então, todos os bispos receberam a ordem presbiteral e a ordem diaconal. Todos os padres receberam a presbiteral e a diaconal. E eu, então, agora receberei a diaconal. Vai ser a primeira, né? Exato, que é a primeira, para depois, em novembro, receber a ordem presbiteral. A ordem diaconal que é voltada ao serviço da palavra, ao serviço da caridade. O diácono, então, é aquele que, no início da igreja, veio para ajudar nas necessidades práticas das primeiras comunidades. Enquanto os apóstolos ficavam no serviço da palavra, os diáconos assistiam aqueles que eram necessitados com a caridade. Então, por isso, o ministério diaconal voltado para a caridade, também para a evangelização através do anúncio do evangelho, da pregação. O diácono não reza a missa, né? O pessoal costuma perguntar, tu já vai poder rezar a missa como o diácono? Não. O diácono não reza a missa. O diácono pode assistir matrimônios, pode batizar, porém ainda não reza a missa, não atende confissões. É um ministério, então, voltado para o serviço. Dia 26 de abril, às 10 horas, no Santuário Diocesano de Santo Antônio. Transmissão pela Rádio Miriam Caravaggio, Rádio Mãe de Deus e Rádio Difusora de Bento Gonçalves. E também transmissão através de vídeo pelo Facebook da Diocese de Caxias do Sul, também da Paróquia Santo Antônio, YouTube. E pelo YouTube de ambos também. Perfeito. É isso aí. Todos convidados a assistirem, se fazerem presentes, e se nenhuma das duas coisas não for possível, ao menos que rezem por mim e rezem por todas as vocações. E tu escolheu como lema algo dos discípulos de Emaús, daquilo que Lucas nos conta. Por que tu escolheu essa narração dos discípulos de Emaús? O lema é: reconheceram-no ao partir o pão. Jesus, após um caminho com os discípulos, quando parte o pão, quando recorda para os discípulos aquilo que viveram, é que reconhecem que Jesus está aí. E isso me ilumina no seguinte sentido, de pensar que o diácono está também a serviço da Eucaristia enquanto auxilia na celebração. Então, esse é o dever também, fazer com que os outros possam reconhecer Jesus no partir o pão e também olhando para Jesus que parte o pão, mas que se entrega. Quando parte o pão, que é seu corpo, ele se entrega, se espalha para as pessoas. E o diácono, então, também deve ser reconhecido quando ele parte o pão. Quando ele parte o pão da caridade, quando ele parte o pão da palavra. Por isso que esse lema me ilumina. Além de uma experiência pessoal feita a partir deste texto, ele me ilumina nesse sentido. Reconhecer Jesus na Eucaristia, mas também o diácono, que é reconhecido quando ele parte o pão. E logo depois, quer dizer, quase um mês depois, nós temos a ordenação presbiteral, ou seja, de padre do Frei Rodrigo. Frei Rodrigo, convida para a tua ordenação e recorda o teu lema também. Muito bem, então, desde já agradecendo, por esse momento, estar junto aqui com o Cantelli, irmão de caminhada, também o Felipe, e nesse momento que para as nossas vidas, Cantelli, é muito, muito importante. E eu sempre tenho comentado, porque aquela pergunta que fazem para ti, como é que está o coração, também estão fazendo para mim, E o coração está muito feliz, mas também junto vem uma responsabilidade, Cantelli, porque a gente vai estar atuando, trabalhando em nome de Deus e a serviço também do povo. E dia 31 de maio, portanto, 31 de maio, às 10 da manhã, é um sábado. Festa da visitação de Nossa Senhora. Isso, visitação de Nossa Senhora. Em Flores da Cunha eu serei ordenado presbítero, serei ordenado padre. E serei pai de uma comunidade, ajudarei no caminho e no crescimento espiritual através do meu ministério de tantas pessoas. Então, é uma alegria, não é mérito nosso, é graça de Deus que derrama em abundância em nossas vidas o seu amor. Então,
é um momento de muita alegria da nossa vida, mas também de muita responsabilidade em vista da missão. Sim, é um momento importante para a tua vida, o diaconato, para a minha vida enquanto sujeitos, mas é uma alegria para a igreja, né, Cantelli? Porque, de fato, a essência do ministério está ao agirmos em nome da igreja, a serviço do povo. Então, estamos felizes, o sujeito, o indivíduo, Rodrigo, está muito feliz, porque dia 31 de maio estará concluindo um processo formativo, estará realizando um sonho lá da juventude, ser ordenado padre, mas também está feliz por servir a igreja. Muito bem, muito bem. O programa Razões da Fé ele está passando por um processo de mudança da sua linha editorial. E é algo que nós estamos buscando e vamos buscar cada vez mais. Nós trouxemos vocês aqui para conversar, para a gente falar sobre vocação, sobre vida religiosa, a vida presbiteral de um padre diocesano, mas sem falarmos de muitas teorias, mas do testemunho. E a ideia do Razões da Fé neste processo também da sua mudança é dar o testemunho. Porque nós também temos a certeza de que este programa é um programa vocacional. Vai que tenhamos algum jovem que se inspire na história de cada um de vocês e possa dizer, olha, despertou, quem sabe, né? Procurar a Congregação dos Capuchinhos, procurar nossa pastoral vocacional da Diocese de Caxias do Sul. Se tem alguma menina que, né, inspira para a vida religiosa, procurar a congregação, né? Procura na internet também, olha alguma congregação que possa se assemelhar ao seu estilo de vida, o que você sonha, como o Frei Rodrigo falava agora, né? Meu sonho da juventude, né? A ordenação. Então, a riqueza do testemunho. Certamente o testemunho de muitos os inspirou e também vocês podem servir como inspiração para outras pessoas. Eu agradeço Frei Rodrigo, agradeço Cantelli por ambos terem estado aqui nos estúdios da Rádio Miriam e recordo a você que a partir desta próxima semana o programa Razões da Fé ele muda o seu dia de veiculação inédita. A partir desta semana ele mantém o seu horário de domingo normal, mas a primeira veiculação será sempre nas quartas-feiras à noite, às 20 horas, né, 8 da noite, após a Voz do Brasil, justamente para nós trazermos mais jovens, trazermos música, trazermos mais interação também para o nosso programa Razões da Fé. Então, nas quartas-feiras à noite, às 20 horas, nos domingos de manhã, às 7 horas, no domingo à noite, às 10h30 da noite, no domingo à noite, às 10 horas da noite, e também depois na TV Serra, nas terças-feiras, como sempre. Mas é um processo que estamos fazendo para deixar o programa Razões da Fé mais jovem, não perdendo a sua essência, nascida na Rádio São Francisco, em Caxias do Sul, a Rádio dos Freis Capuchinhos, e que veio para cá, para a Rádio Miriam, em 2022, e nós queremos deixar o programa, sim, na sua essência de tratar dos assuntos da fé católica, mas, é claro, com um rosto também mais jovem. Nós desejamos a você e a sua família uma feliz e santa Páscoa, uma boa oitava da Páscoa, e nos encontramos na próxima quarta-feira, dia 23, às 8 da noite.